Alô família Vascaína, meu nome é Cícero, moro aqui na Paraíba. Hoje é 22 de dezembro de 25. Um dia após a derrota do Vascão, onde o Vasco entrou meio sem noção dentro da partida, assim, esperando demais o Corinthians e indo sem noção ao ataque. O que é que eu quero dizer com essas palavras? Que a armação do Vasco foi uma armação para atacar e não para se defender. E no momento que foi só para atacar, esqueceu os zagueiros, os laterais e os volantes. Subiram demais. No primeiro gol, o lateral do Corinthians cruzou aqui da direita, a bola para a esquerda lá na ponta, encontrando o centroavante do Corinthians livre. Como é que pode a equipe estar disputando uma final e ter dois jogadores livres ao mesmo tempo? Numa final, tanto o Mateuzinho daqui da lateral direita cruzou para o Roberto lá na esquerda, dentro da área, sozinho. Isso foi uma falta de noção do lateral direito, que está na esquerda, que é Pomita, que ele não é lateral esquerdo, mas devia estar ali mais lá cima. André Gomes devia ter pegado ali com ele. E de onde saiu a jogada lá da lateral esquerda, praticamente do bico da grande área, de carrinho, chutou para Mateuzinho na ponta direita, da ponta direita foi para a ponta esquerda, só jogador livre do Corinthians. Para mim o Vasco errou demais nessa partida. O Vasco foi um time juvenil. A equipe do Vasco foi uma equipe juvenil, de um ponto que abismado, porque como é que pode uma equipe estar defendendo um título, uma final, e entrar desse jeito dentro de campo desligado, principalmente logo nos primeiros minutos? Porque esse gol que aconteceu aí do primeiro gol de Yuri Alberto foi um gol de juvenil, jogando contra profissional. O Vasco juvenil e o Corinthians profissional, porque foi 3 toques, para cá, para lateral, para a ponta e para o gol. 3 toques, chegou dentro das traves a bola que o Vasco sofreu o primeiro gol. Mesmo assim, com esses defeitos que o Vasco teve, o Vasco ainda continuou em cima. E no erro de Corinthians, no meio de campo, o Vasco tomou a bola, lançou para Coutinho lançou para André Gomes fez para Nunes fazer o gol de cabeça. Mas o Vasco, para mim, foi uma decepção em algum momento dentro de campo. O Vasco foi um time que não está acostumado a decidir final. Entrou atordoado dentro da partida. Sofreu o segundo gol também, outro vacilo de Puma, que para mim Pumas é o lateral direito que estava na esquerda, vacilou demais. Entrou nervoso dentro de campo. O Vasco entrou muito nervoso. O Vasco entrou uma equipe que já entrou perdida. Nós sabemos que a equipe corintiana sempre tem uma vantagem em cima do Vasco. Isso é notado e não tem como esconder essa parte. Mas o Vasco não devia ter entrado desligado, desatento dos volantes, do ataque e da defesa do Vasco. O Vasco entrou decepcionante, desligado e com medo de jogar a final. O Vasco não jogou uma final como deve ser jogada, como deve ser atacada. Os pontos, zaga, volante, lateral, meio armador e ataque, tudo conectado um com o outro, mas o Vasco não entrou distante. No primeiro gol, se você ver, Pomita tá junto com o lateral, com o zagueiro direito. O lateral direito não está na posição marcando ali próximo,
porque quem estava com a bola era o Corinthians, não era o Vasco. O Vasco estava muito lá em cima, desorganizado. O Vasco estava desorganizado, não combateu a bola no começo, no meio e no final. Não chegou nem perto do jogador do Corinthians nesse primeiro gol. Para mim, ali o Vasco perdeu nesse sentido a partida. Logo no início do jogo, praticamente, eu não estou nem lembrado dos minutos, porque já me esqueci até do minuto que foi o jogo. Eu estou falando hoje, nessa segunda-feira, ainda com a cabeça muito triste pelo que o Vasco jogou. Para mim foi uma decepção, mas não tudo ruim, nem tudo bom. Meio termo. Agora partindo para nova etapa para frente. O que é que o Vasco deve fazer? Tirar algumas peças que tem ali, umas 15, mais ou menos umas 15 de jogador que não estava jogando, de jogador que estava encostado, de jogador que vinha jogando que não merece estar ali, e trazer mais umas 7. Tira 15 e volta umas 7 para ser titular, para disputar a vaga, não ser só um a mais. Não pode estar contratando assim, temos que entender uma coisa, não deve contratar por contratar, porque eita, vamos trazer 10 jogadores, mas não vale um. Até que nesse segundo turno do brasileiro, que o Vasco fez as contratações em junho para julho, o Vasco acertou em muitas, mas é isso. Os outros erros que veio de muito tempo, que tem que ser parado, agora, analisado, dispensado alguns, nem que vá pagando, nem que pague direitos ao jogador que deve pagar porque são trabalhador, mas tem que dispensar aí uns 15 jogadores aí. De Vitor Luiz a Pumita, tem que ser mandado embora e trazer jogador que venha para ser titular, disputar vaga de titular. Não que Pumita seja um mau jogador, não é isso que eu quero dizer. Pumita é um bom jogador, só que ele não tem noção ainda do tamanho que ele consegue jogar. Ele não sabe ainda o que ele sabe jogar. Sei lá, não sei nem o que dizer. E contratar zagueiro, volante, um zagueiro ou 2 zagueiros para ser brigar em vaga com Robinson, Renan e com Christian, até que venha para jogar. O volante tem que dispensar ali alguns que tá ali já, que não tem mais condições. De meia, nós não temos meia. Matheus França não tem condições e tem que ser mandado logo para lá. E outro jogador aí que o Vasco, um bom jogador que o Vasco tem, Andrés Gomes, foi uma boa contratação. Nuno também. Coutinho, ninguém sabe ainda o que é da vida, devia parar já também, que não está mais rendendo nada. O Vasco tem que trazer um meia armador aí que venha para disputar e jogar, não só com o nome, porque Coutinho esse ano, até que ele jogou mais partidas na carreira dele, só que ele não representou. Então peço a vocês que se inscrevam nesse canal aí, compartilhem minha dignado pela derrota, mas temos aí para crescer, temos aí para mudar cada vez mais. E se inscreva no canal e deixe seu like, tamo junto.